são as etapas da cadeia alimentar de um ecossistema. Os organismos de uma cadeia alimentar são classificados com base em seu comportamento alimentar. As cadeias é composta por produtores, consumidores e decompositores. No meio ambiente, os seres vivos interagem entre si, transferindo matéria e energia por meio de nutrição. Bom, na pirâmide de biomassa, ela serve para determinar a quantidade de massa do organismo. Então, em um campo, são plantados 1 milhão de produtores. E esses 1 milhão de plantas, elas servirão para 1.000 gafanhotos. Esses 1.000 gafanhotos eles servirão de comida para 100 sapos. E desses 100 sapos, servirão de comidas para 10 águias. Então, na forma invertida da biomassa, ela só vai se inverter quando for para as águas, né? Para organismos aquáticos, que os fitoplânctons eles servirão de comida para os zooplâncton e os zooplâncton servirão de comida para os peixes. O fitoplâncton, a forma retangular dele é menor, porque quando eles são retirados, os zooplânctons retiram eles têm a tendência, os fitoplânctons, de se reproduzir muito rápido. E a pirâmide de energia, ela é a única pirâmide que ela não sofre inversão, porque quando ela é passada em cada nível trófico, vai ficando a energia em cada um deles. Então, os produtores eles têm que ter uma quantidade de energia maior para poder suprir até chegar nos carnívoros. As pirâmides tróficas, elas existem para representar cada indivíduo do nível trófico. As suas formas, elas são retangulares e existem 3 pirâmides, a de número, biomassa e a de energia. Na de número, ela determina a quantidade de seres vivos existentes em cada nível. Bom, em um campo são plantadas 1.000 plantas. Elas servirão de alimentos para 300 gafanhotos e os 300 gafanhotos servirão de alimentos para 20 aves. Só que elas também podem ser invertidas. E quando elas são invertidas, a forma retangular dela diminui, porque as plantas na forma invertida, elas são de maior porte. Nas relações alimentares, existem os animais que comem plantas, que são chamados de herbívoros, os animais que comem herbívoros, que são chamados de carnívoros, e os animais que comem herbívoros e carnívoros, que são chamados de onívoros. Tem nos níveis tróficos os produtores, consumidores e decompositores. Dentro dos consumidores tem três fases, que é o primário, secundário e terciário. O primário são que comem plantas, o secundário são que comem os herbívoros e as plantas, e o terciário são que comem os carnívoros, os herbívoros e as plantas, e os decompositores são que comem todos eles. No topo da tabela tem lá o carnívoro, que não pode ser comido por ninguém. Mas isso, na tabela, está em frequência e mudança. Então, isso pode ir mudando ao longo do tempo. A transferência de energia, ela ocorre quando um ser vivo se alimenta de outro. Em vários todo ecossistema tem uma cadeia alimentar diferente. Com isso, ele se torna uma teia alimentar. A transferência de energia, ela tem início com a energia solar que bate na Terra e através da fotossíntese da energia para as plantas e assim sucessivamente. Esse processo de transferência vai subindo os níveis e conforme os níveis essa energia só se passa 10%, porque essa energia é devolvida para o meio ambiente através de calor e o metabolismo. Conforme vai subindo os níveis, vai diminuindo a energia que vai passando. Por exemplo, quando a energia já chega nos carnívoros, ela chega em uma quantidade muito menor do que era para os herbívoros. Por isso, eles necessitam de comer mais, se alimentar mais para poder suprir essa energia que não chegou 100% neles. Comportamento herbívoro. Os herbívoros são grandes mamíferos que se deslocam por grandes áreas gramíferas. Por que áreas gramíferas? Por causa da pastagem. Pastar é a principal fonte que o rebanho tem para se alimentar, que é capaz de fornecer vários nutrientes. Normalmente, os herbívoros costumam não matar a sua vítima.
eles variam muito o seu cardápio. Eles não costumam comer, se prender sempre àquele mesmo alimento. Alguns animais, ao se sentirem ameaçados, soltam uma parte do seu corpo, que é o caso da lagartixa, que quando se sente ameaçada, solta o seu rabo. Alguns possuem dentes, que é o caso dos cavalos. Fungos e bactérias também são considerados herbívoros, por ser dependentes de outro ser para obter o que é necessário para a sua sobrevivência. Existem 3 principais níveis tróficos: os produtores, que são seres capazes de produzir seu próprio alimento, também conhecidos como autotrófos; os consumidores, que são basicamente os organismos que consomem os representantes da cadeia dos produtores; e os decompositores, que se alimentam de restos de animais e plantas. Existe também a hierarquização dos níveis tróficos, que é determinada pela especificidade da cadeia e onde ela se insere. Os fitoplânctons, eles são tão importantes para os animais marinhos quanto as plantas para os animais terrestres. Por quê? Porque eles produzem uma grande quantidade de energia e servem como base da cadeia alimentar marinha. E eles não são só tão importantes para os animais marinhos, mas também para os terrestres. Porque 90% do oxigênio que nós respiramos, eles são produzidos justamente na água por esses fitoplânctons. O diagrama de níveis tróficos. Como a gente viu, os níveis tróficos, eles são como se fossem as divisões da cadeia alimentar dos seres vivos. A base desse diagrama são os produtores. Esses produtores, eles têm que produzir uma grande quantidade de energia para que comporte até o último topo dessa cadeia alimentar, que no caso são os decompositores. Como nós vimos, a cada nível se perde energia de acordo com cada necessidade de cada ser vivo. Sendo assim, os últimos a comerem, que no caso são os decompositores, eles recebem menos energia do que qualquer outros animais, que no caso são os de baixo do nível trófico. Eles são os decompositores. Por quê? Eles recebem pouca quantidade de energia, justamente por isso, porque eles são decompositores. Eles se alimentam da matéria orgânica decomposta. Sendo assim, como nós vimos, as plantas, por serem produtoras, elas têm que produzir grande quantidade de energia. No caso, quando a gente pensa nas queimadas ou no desmatamento, a gente pode colocar ênfase nessa parte, porque quando nós retiramos do meio do ecossistema algum desses animais, tem uma falha, uma perca muito grande da população e acarreta num desequilíbrio do ecossistema. Bom, o nosso tema foi níveis tróficos. Para a realização do trabalho, a gente procurou se reunir ao máximo para fazer juntos atividades. Procuramos a maioria do grupo realizar as atividades do site juntas. Ao concluirmos, nos reunimos para debater sobre o tema e expor a ideia de cada uma sobre o que foi interpretado. Procuramos também investigar em outros sites, abordar mais o tema, para que podemos aprofundar mais. E esse foi o nosso trabalho, composto por Amanda Martins, Adilene Cardoso, Andresa Andrade, Mila Ruama, Maria Victória e Júlia Lacerda.